Olá pessoal do nono ano, aqui quem fala é mais uma vez o professor Romiel e hoje nós iremos fazer a primeira parte da nossa revisão para a nossa primeira avaliação. Como neste momento todos já sabem, eu acredito, a nossa primeira avaliação será feita de forma online, à distância, utilizando uma prova que o sistema do plural disponibiliza. Essa prova engloba questões sobre todos os 4 capítulos do nosso livro 1 de História, assim como de todas as outras avaliações. Portanto, é necessário que a gente faça essa revisão sobre todos os capítulos trabalhados. Sabemos que tivemos um problema, na primeira avaliação em relação ao livro, que chegou um pouco atrasado. Mas não se preocupem, nessa revisão a gente vai também abordar pontos que não foram trabalhados, vamos dizer assim, com todos os detalhes durante a nossa aula presencial. Então, muita atenção. Livro em mãos, livro 1 nesse momento para a nossa revisão. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que você precisar para fazer as anotações. Essas aulas são muito importantes porque a nossa avaliação já vai começar na próxima semana. Então é preciso que você preste muita atenção, que você faça as suas anotações e se prepare para fazer essa avaliação que vai ser online, mas com a supervisão dos pais. É necessário que os pais de vocês estejam presentes para poder manter a ordem durante a avaliação. Lembre-se, é muito importante vocês levarem a sério, não colarem, não utilizarem celular, notebook, internet, porque essa prova ela vai representar como está o conhecimento de vocês sobre as disciplinas. Então, se vocês de alguma forma acabarem trapaceando, vocês vão estar sabotando a vocês mesmos. Então, pegue um livro lá na página 3, o nosso livro 1. Vamos falar nessa primeira videoaula sobre o capítulo 1, a crise e queda do regime monárquico. Vocês vão relembrar nas nossas aulas presenciais que eu comentei sobre o final do governo de Dom Pedro II. Um governo que foi muito longo, que durou 49 anos, ele que assumiu ainda adolescente, com 15 anos de idade, e que ficou no poder até 1889. Vamos nos ater mais a essa fase final do seu governo. Os últimos anos do governo de Dom Pedro II foram anos muito conturbados, porque ele acaba perdendo o apoio das classes que sustentavam o seu governo. O primeiro ponto que a gente vai tratar é sobre o abolicionismo. Lá na página 4, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis abolicionistas. A abolição da escravatura era algo que já estava sendo trabalhada no Brasil desde décadas atrás, muito antes do fim do governo de Dom Pedro II. Muito por pressão da Inglaterra, mas também por pressão dos grupos abolicionistas brasileiros, com a participação de vários negros importantes, várias personalidades negras, advogados, escritores, como Luiz Gama, como José do Patrocínio e outros que a gente vai falar. A abolição da escravatura começou, então, de forma gradual. Ela não foi feita de uma hora para outra. Foram várias leis que foram sendo criadas até para ganhar tempo. Então, na página 4, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do ventre livre, que era a lei que liberava os nascidos a partir daquela data. Deixa eu só localizar a data para vocês. Maio de 1871. Então, os filhos de escravos nascidos a partir daquele momento seriam livres. Porém, havia ressalvas. Eles deveriam trabalhar até os 21 anos de idade na propriedade do senhor. E somente a partir desse momento eles estariam completamente livres. Ou o senhor entregava a criança com 8 anos de idade e receberia uma indenização. Essa lei, ela
não teve uma aplicabilidade muito grande, né? Porque muitas crianças ficavam ligadas a seus pais. Então a criança era livre, mas os pais não. Então, na prática, isso fazia com que muitas das crianças que nasciam já livres, no caso, sob a lei do ventre livre, continuassem ligadas à propriedade. Outras leis que estão na página 5, ou melhor, outra lei, é a lei dos sexagenários, ou a lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei foi ainda mais inútil do que a lei do ventre livre, porque ela dizia que os escravos com mais de 60 anos de idade automaticamente seriam libertos. Então era uma lei inútil, porque dificilmente um escravo chegava a essa idade, e mesmo se ele alcançasse a idade de 60 anos e se tornasse livre, ele não tinha para onde ir, ele não tinha uma ocupação, ninguém ia querer oferecer trabalho para ele, por causa da idade dele, então acabava que ele ficava realmente preso à terra e praticamente permanecia como escravo pelo resto da sua vida. Avançando para a página 8, a gente vai falar sobre as ideias republicanas. A ideia de república era algo que estava ganhando força lá na década de 1870 e 1880. A república é uma forma de governo onde não há rei, onde não há monarquia. Você tem a figura de um presidente e você tem também uma participação popular. As pessoas votam. Geralmente, o movimento republicano e o movimento abolicionista andavam de mãos dadas, já que os republicanos acreditavam que a escravidão era um regime de trabalho que não casava, que não funcionava nem um pouco com a república, que era o que eles buscavam implementar. Na página 11, lembrando que é uma revisão, tá, pessoal? Por isso que há esse avanço um pouco mais veloz aí no nosso assunto. A gente tem que revisar os 4 capítulos ainda, até antes do momento da prova de vocês. Na página 11, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do exército. Falamos sobre a abolição da escravatura, ainda não concluímos, a gente vai retornar, desculpe, mas vamos falar um pouquinho sobre o exército. O exército era uma classe muito poderosa, ou melhor, que estava se fortalecendo nos últimos anos do Brasil monárquico, né, do governo de Dom Pedro II. Eles ganharam mais espaço a partir da Guerra do Paraguai, em 1864 até 1867. Como o exército foi o grande responsável pela vitória dos brasileiros contra os paraguaios, eles acreditavam que deveriam receber mais, vamos dizer assim, mais reconhecimento por parte do governo de Dom Pedro II. Esse reconhecimento não veio, Dom Pedro II continuou tratando os militares como tratava antigamente, sem dar grandes aberturas na área política, e isso fez com que os militares acabassem, então, ficando muito satisfeitos com a figura de Dom Pedro II e até mesmo planejando uma forma de, se possível, derrotá-lo e conseguir ganhar mais espaço dentro do governo brasileiro. As teorias positivistas de Auguste Comte ganharam muita força no final do século XIX. Por exemplo, o lema Ordem e Progresso, que é um lema positivista, foi adotado na bandeira brasileira após a proclamação da República. Na página 13, a gente fala sobre a questão religiosa. Além dos militares, outro grupo tive um problema aqui. Além dos militares, outro grupo que também rompeu com Dom Pedro II foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, que durante muito tempo apoiava Dom Pedro II, a gente tinha ali uma relação de apoio mútuo. A Igreja apoiava Dom Pedro e Dom Pedro, por sua vez, apoiava a Igreja Católica. Essa relação passou a ficar abalada, né? Passou a ficar
muito mais estremecida. A partir do momento em que Dom Pedro II se aproxima da maçonaria, ele não era maçom, lembrando que a maçonaria é um grupo, é uma sociedade secreta, né, que não expõe os seus ritos, e que não é exatamente uma religião, mas a Igreja Católica não permite que católicos sejam maçons, não permitia naquele momento também. E o Dom Pedro II, apesar de não ser maçom, ele vai se aproximar muito da maçonaria e permitir que a maçonaria se estabeleça no Brasil. Esse é um ponto que vai incomodar muito a elite, né, vamos dizer assim, o alto clero da Igreja Católica no Brasil. Mas com certeza, o que vai incomodar mais ainda a Igreja é o fato de que Dom Pedro II começou a interferir na escolha dos religiosos, dos bispos, a serem escalados para trabalhar nas principais cidades brasileiras, como Belém, como Recife. Isso vai fazer com que Dom Pedro II perca o apoio da Igreja Católica e vai ser outro grupo que vai se colocar contra ele. Para a gente concluir esse ponto da abolição da escravatura, várias leis foram criadas, mas nenhuma aboliu de vez a escravidão, a não ser a Lei Áurea, escrita no dia 13 de maio de 1988. A Lei Áurea aboliu totalmente a escravidão. Ela foi assinada pela filha de Dom Pedro II, pela princesa Isabel, que estava no governo em exercício naquele momento, devido a uma viagem do pai. Ela aproveitou aquele momento para assinar a Lei Áurea e encerrar definitivamente a escravidão no Brasil. É claro que essa Lei Áurea foi assinada não por bondade da princesa Isabel, mas principalmente por pressão tanto da Inglaterra como pressão também dos grupos brasileiros, grupos de negros e outros grupos abolicionistas que pressionaram tanto ela que ela se viu obrigada a assinar então essa lei. Com a assinatura da Lei Áurea, os senhores de escravos tiveram que libertar seus escravos. Apesar de terem sido indenizados pelo governo, a maioria deles, eles ficaram muito satisfeitos, pois isso significava uma grande perda econômica para eles. A partir daquele momento, eles teriam que contratar trabalhadores assalariados e gastar todo mês um valor muito alto com esses trabalhadores, que deveriam receber salário. Com a aprovação da Lei Áurea, o outro grupo que para de apoiar Dom Pedro II é o grupo dos grandes fazendeiros, dos latifundiários. Então, Dom Pedro II perde o apoio. O seu tripé que sustentava o governo acaba tirando o apoio, que é igreja, latifundiários, que eram os donos de escravos, e o exército brasileiro. Todos insatisfeitos com medidas tomadas pelo governo de Dom Pedro II, acabaram então parando de apoiá-lo e ele então acaba caindo. O responsável por dar o golpe final vai ser os militares. Na página 17, a gente vai ver que a monarquia chega ao fim a partir de um golpe liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era um homem muito forte na política, inclusive tinha trabalhado há muitos anos já estava trabalhando há muitos anos com Dom Pedro II, mas que se viu então numa posição de líder desse movimento militar que expulsa Dom Pedro II de sua família do Brasil e cria um novo sistema de governo, o governo republicano. O dia 15 de novembro de 1889 ficou marcado então como o dia da proclamação da República. Quando a República Brasileira é proclamada, Dom Pedro II volta para a Europa, assim como toda a sua família real. E o Brasil passa a ter uma nova fase, então, do governo. Um governo republicano presidencialista.